Puxa vida, né? Aquela nossa horinha, tá ficando aquela horinha preciosa, né? Que você senta aí, eu aqui, e a gente vai mergulhando nas coisas da vida, um novo entendimento, uma nova maneira de ver, uma resposta, né? Porque a gente quer resposta, a gente quer solucionar as questões da nossa vida. E a nossa proposta é essa, né? No nosso encontro, de a gente entender e conseguir uma modificação para melhor. Acho que pode, né? Quando a inteligência entra em jogo, né? A dor desaparece, é isso que eu acredito. Mas você sabe, tem um assunto que eu acho assim incrível, que até tô com um livro aqui que eu acho o máximo, né? Gravando Vozes do Além. Sabe o que é isso, gente? É um fenômeno da transcomunicação. Isso quer dizer o quê? Que a outra dimensão se comunica com a nossa através dos aparelhos, da forma eletrônica, é o gravador, é o computador, é a câmera. Quer dizer, como isso é possível? E ao mesmo tempo que isso já é estudado de uma forma rigorosamente científica. Isso não é doido, gente? Você imaginou um telefone de lá pra cá, ou daqui pra lá, sem precisar de médio, gente? Porque todo mundo dizia, médio é coisa de imaginação. Mas agora são os aparelhos. Olha, nós vamos falar sobre isso logo depois do intervalo. Gente, pra gente investigar essa coisa incrível que são as transcomunicações, tá? Isso quer dizer, um nome usado para quando alguém de uma outra dimensão se comunica com a nossa, né? De realmente um desencarnado, um morto que se comunica conosco através de aparelhos eletrônicos. E nós convidamos aqui uma pessoa fantástica que está estudando isso há muito tempo, que é a Sônia Rinaldi. Vamos recebê-la. Obrigada. Sônia, explica um pouquinho melhor para o telespectador, para começar, como é que é isso daí? Como é que é possível isso? Como é que começou isso? E como é que é possível que um espírito se comunica dentro de um aparelho eletrônico? Quer dizer... As primeiras cogitações de que poderia haver uma comunicação por aparelhagem entre o nosso plano e o plano espiritual já ocorreu fazem quase 100 anos, né? Mas naquele período os aparelhos eram absolutamente insuficientes. Então, 50 anos depois, a gente já está na época dos gravadores, os primeiros gravadores de rolo e tal, e foram assim que foram registradas um pouco casualmente no início. Até que alguns observadores notaram que tinha alguma voz ali, coisas estranhas, e notavam que faziam sentido, ou seja, eram vozes inteligentes. Então não poderia ser uma coisa casual, principalmente porque respondiam perguntas. E dali por diante foi se evoluindo, e hoje nós chegamos ao ponto de gravar direto no computador, com muitas possibilidades de amplificar, de melhorar as vozes, de forma que elas se tornam quase perfeitas. Porque na verdade você tem hoje, dentro da computação, programas que ajudam a purificar, ajudam a limpar as interferências. Exato. Eu me lembro de ter escutado essas vozes há muitos anos atrás, e elas tinham uma qualidade difícil, péssima. Verdade. Você precisava ficar horas escutando uma fita, não é? Naquela época se colocava o rádio num chiado assim e colocava o gravador no rádio, né? Isso. E deixava lá a fita inteira. Depois que a fita tinha ficado o tempo todo, aí você pegava aquela fita e ficava escutando horas. Aquela era uma coisa de doido, né? E começava a tirar alguns fragmentos, mas era também uma coisa meio insólita. Quer dizer, que isso melhorou muito. Muito. Na verdade, hoje a gente consegue o diálogo, a gente consegue vozes muito claras, consegue fenômenos que realmente provam a autenticidade e a realidade do fenômeno. Por exemplo, a voz, porque antigamente a voz que vinha não era a voz da pessoa que a gente pudesse reconhecer. Hoje já se pode reconhecer. Exatamente. E se você tem você conhece a voz da sua filha, então você sabe que é ela pela voz. Quer dizer, isso já existe nesse nível. É muito mais fácil hoje reconhecer a voz. E, na verdade, até aproveitando, até uma coisa importante citar, que não apenas o reconhecimento por parte dos pais, dos parentes envolvidos com o falecido, mas nós temos 3 casos já autenticados em laboratório que comprovam matematicamente que uma determinada voz de uma pessoa falecida era exatamente a voz da pessoa quando viva. Porque tem gravado, por exemplo, a minha voz aqui gravada num programa. Exato. Amanhã, se eu me comunico num aparelho desse, faz uma comparação entre a voz do Gasparito em vida, gravada, com a voz que saiu ali. Isso. E aí, né,
matematicamente a gente consegue ter um laudo verdade. Que identifique que é a mesma pessoa. Aliás, esse tipo de laudo é geralmente feito na justiça, né? Quando há, geralmente é um pessoal, uns peritos, né, que fazem isso para dizer que a voz da pessoa gravada é a mesma, exato. então eles fazem todo um trabalho de pesquisa para autenticar a voz. Isso. Que era um problema grave antigamente no tribunal, não se sabia se aquela voz era a voz mesmo ou foi uma voz arranjada. Então agora existem estudos que provam, não, essa fita é gravada pela fulana mesmo, né? É verdade. É o mesmo laudo. Inclusive o primeiro laudo que a gente conseguiu, que tem, imagina, 52 páginas, um laudo técnico para analisar uma voz. Por aí você vê a seriedade, a complexidade. Claro. Foi justamente dessa nossa amiga que está aqui presente, que é a Cleusa, e a filha dela, que é falecida, faleceu aos 16 anos. Então, numa conversa que nós gravamos entre a Cleusa e a filha, a voz da Edna saiu com tal perfeição que ela lembrou logo que ela tinha uma fita gravada com a voz da Edna quando era viva. Então nós mandamos as duas amostras para um laboratório italiano e eles lá, que justamente trabalham para a polícia italiana, para a inteligência italiana, e eles fizeram esse laudo de 52 páginas comprovando que a voz gravada na conversação entre ela e a filha através do meu laboratório era a mesma da fita em vida da Edna. Claro, isso é importantíssimo porque nós precisamos cada vez mais, eu acho, mostrar a autenticidade do fenômeno para que outras pessoas, para que a humanidade se interesse, né, e banque também, né, a extensão dessas pesquisas, já que isso é super importante na medida em que você percebe que essa relação entre o que nós chamamos o nosso mundo ou o outro é muito menos distante, é muito menos difícil que a maioria gosta de acreditar. Com certeza. Porque existe na humanidade, eu passei muito por isso, existe uma constante preconceito de descrença sem fundamentação. Sem fundamentação, você pode descrer. É claro que você pode descrer, mas você tem que ter fundamento. Eu não acredito. Bom, por quê? Qual é a prova que você tem que não é? Não é assim que você fala, creio, não creio. Não tem mais isso não, gente. Estamos na época da ciência. Se você diz não é, você tem o direito de falar não é. Mas você tem alguma coisa que sustente o seu não é? Isso é isso. É fácil falar. Cadê a prova? Cadê a sustentação? A gente tem que saber das coisas, tem que ter sustentação. Eu digo, então também tem que ter uma sustentação. Por quê? Qual é a prova? Não tem mais negócio, todo mundo acha. O que é isso, gente? Todo mundo acha, é uma fantasia que vai ficar todo mundo louco. Se a coisa existe, ela é o quê? Provável. Embora ela, como você falou, né, a gente leve um tempo para entender o fenômeno suficiente para poder começar a tirar o melhor dele e as provas dele. E isso é um trabalho do cientista mesmo, é um trabalho da pesquisa. Eu vou perguntar para a Cleusa, então, como é que é a experiência dela com as vozes. Cleusa, como é que é? É sua filha, não foi? É minha filha. E eu tinha certeza disso. Conheço a voz, as brincadeiras que ela fazia comigo. E ela falou essas coisas. Olha, eu acho que a coisa mais bacana é ouvir. Dá uma escutadinha do tipo de coisa que se consegue com a transcomunicação. Vamos mostrar. Oi, filha querida, boa tarde. Posso explicar? Oi, filha querida, boa tarde. Ok, aí a gente vê a voz dela tentando falar e a outra voz que está gravada em cima. É como se ela aproveitasse a voz da mãe e falasse em cima. Como é que é isso? Veja só, a gente colocou um ruído de fundo ideal, porque a Cleusa estava ligando da casa dela. Foi uma tecnologia que nós inovamos, ou seja, gravando pelo telefone. Sei. Nós descobrimos como uma pessoa à distância conseguiria falar com o seu falecido à distância, ou seja, pelo telefone. Então ela estava na casa dela nesse dia. E até esse caso é um pouco curioso, porque eu vou contar. Então, assim, de manhã ela tinha me ligado e ela estava um pouco para baixo e tal. E o nosso assunto foi que ela precisava perder peso, porque isso, por aquilo. Eu falei, quer saber? Vou te fazer uma coisa. 2h da tarde você me liga que nós vamos fazer um contato com a Edna. Quando foi 2h em ponto, o telefone tocou, era ela, eu já sabia, né? Nós já tínhamos combinado. E assim que ela fala, boa tarde,